Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano de Física da Escola Paulo Dantas Filho. Aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de Física de vocês. Hoje, dia 27 de julho, nossa 20ª semana. E o que é que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje nesse vídeo eu vou corrigir a atividade da semana passada. A gente vai continuar no mesmo assunto, né? Ele é muito importante porque ele diz respeito sobre o cálculo, né? Sobre a forma como a gente tem de descobrir o quanto duas partículas eletricamente carregadas elas podem interagir, né? E é possível calcular essa força de interação pela lei de Coulomb, que a gente estudou já nas aulas passadas, que mostra que essa força de interação é igual ao produto da constante eletrostática pela carga da primeira partícula, pela carga da segunda partícula, dividido entre elas, né, pela distância entre elas ao quadrado. Resumindo, é isso. A gente viu a formulazinha, né? F é igual a K, que multiplica Q1, que multiplica Q2, dividido por D ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Bem, a primeira questão da semana passada dizia assim: a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao quê? Lembra que a gente estudou que a força da intensa força de atração de repulsão, ela está relacionada à quantidade de cargas elétricas e também à distância entre essas partículas. Então imagine duas partículas eletricamente carregadas. Quanto maior for a carga elétrica, maior vai ser a força de interação. A gente diz que isso em matemática é chamado de diretamente proporcional, porque ao aumentar uma coisa eu estou aumentando a outra. Eu aumento a carga elétrica, aumenta a força de atração, né? Então é diretamente proporcional. No caso da distância, se eu aumento a distância, estou diminuindo a força. Perceba, ao aumentar uma coisa, eu estou diminuindo outra. Então eu aumento a distância e diminui a força, né? Eu diminuo a distância, eu aumento a força, né? Então é inversamente proporcional. Então vamos lá, a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao quê? Ao produto das cargas elétricas, a soma das cargas elétricas, a razão das cargas elétricas, ou seja, a divisão entre elas, o quadrado das cargas elétricas, é claro que é ao produto das cargas elétricas, a multiplicação entre as cargas elétricas, né? O quadrado das cargas elétricas de respeito à distância, né? Então vamos lá. Mantendo-se as cargas elétricas e dobrando-se a distância, o que é que vai acontecer com a força elétrica? Se eu mantenho a carga elétrica e dobro a distância, o que é que vai acontecer? Bem, ao dobrar a distância, estou diminuindo a força. E a gente aprendeu que essa distância é o quadrado da distância. Se eu dobro, eu ainda, além de dobrar significa multiplicar por 2, então o quadrado da distância, imagine, 2 ao quadrado, eu vou dividir por 4 a força, não sei se vocês estão entendendo, né? Se eu triplicar a distância, é triplicar o quadrado, vai ser mais ou menos a diminuição da força. Então 3 elevado ao quadrado seria 9, então seria dividido por 9 a força. Se eu fosse quadruplicar a distância, 4, né? Então seria o quadrado de 4, então 4 elevado a 4 daria 16, e eu estou dividindo a força de atração, de interação entre as partículas, e eu estou dividindo por 6, só que aqui a distância seria dobrado, então é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, então seria dividido por 4 essa força, né? Vamos lá, essa questão é a mais cabeludazinha, né? Que é aquela que envolve o cálculo, né? Mas vamos lá, a gente desenrola aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que, professor? A fórmula. Faça a fórmula, ok? Força é igual à constante eletrostática que multiplica a primeira carga, que multiplica a segunda carga, tudo isso dividido pela distância
ao quadrado, ok? Recomendo a colocar todas as informações aqui, ó, a força, coloca o K, que é a constante eletrostática, que sempre vai... Ó, aqui não está trazendo a constante eletrostática, mas sempre ela vai ter o mesmo valor. É 9 vezes 10 elevado a 9, por isso que é chamado de constante. Pega Q1, que é o valor da carga elétrica da primeira partícula, Q2, né, e elas são pontiformes, vocês lembram disso, né? Pontiforme quer dizer que eu não na verdade eu estou desconsiderando o tamanho da partícula e a massa da partícula, né? E aqui a distância, não precisa nem colocar que é ao quadrado, é só a distância, o quadrado vai estar lá na fórmula. Bom, o que se quer saber aqui é a força, interrogação. A constante eletrostática sempre vai valer a mesma coisa em todas as questões, 9 vezes 10 elevado a 9. Qual é a carga da primeira partícula? Ó, esse mais e esse menos na frente, pode esquecer, pode tirar. Coloca sem o mais e sem o menos. Por que, professor? Esse número não é positivo e esse aqui não é negativo. Não, não é um número que é positivo e o outro número é negativo. Esse mais e esse menos na frente estão indicando que essas partículas estão eletricamente carregadas. Essa está eletricamente carregada é positivo e essa eletricamente carregada como negativa. Certo? Para efeito de cálculo, isso aqui, esse mais e esse menos na frente não conta, não. Q1. Q1 aqui vai ser 10 vezes 10 elevado a quanto? A menos 6 coulombs, né? Menos 6 coulombs. Aqui Q2, quanto é? 2 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E a distância vai ser 20 centímetros. O problema é que, para calcular a distância nessa fórmula, eu preciso de um valor em metros, certo? Porque, por padrão, Q1 tem que estar em coulomb, Q2 tem que estar em coulomb, distância tem que estar em metro. E o problema é que os valores das cargas elétricas estão em coulomb, mas a distância, né, entre elas está em centímetros. Então eu tenho que transformar 20 centímetros em metro. Transformar 20 centímetros em metro é dividir os 20 centímetros pela quantidade de centímetros que um metro tem. É 20 dividido por 100, certo? 20 dividido por 100. Quanto é 20 dividido por 100, minha gente? 20 dá para dividir por 100? Não, não dá. E o que é que eu faço aqui, já que 20 não dá para dividir por 100? Como ele é menor, ele não dá para dividir porque ele vale menos, é menor, coloca um zero aqui, para ficar 200. E ao colocar um zero aqui, você coloca um zero aqui também com a vírgula. Pronto. 200 dá para dividir por 100? Dá. Que número a multiplicar por 100 dá 200? 2. 2 vezes 100, 200. 200 para 200 vai ser quanto? Vai ser zero, né? Então vai ser 0,2. Outra dica que eu dou é você cortar os zeros que está aqui em cima e que está aqui embaixo. Corta o zero em cima, corta o zero embaixo. Quantos zeros sobraram embaixo? 1. Pega esse único zero que sobrou e joga para frente. Corta com a vírgula. Pronto, 0,2. Dá no mesmo, ok? Mas aí não precisaria fazer isso. Ok? Aí vamos lá, continuando aqui. Vou voltar para a caneta vermelha. Então aqui, 20 dividido por 100 seria o quê? 0,2 metros. Transformando isso aqui em notação científica, que é o que está faltando, 0,2, perceba que tem um zero à esquerda, né? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a quantos? Só vai dar um pulo para cá, né? Vai ficar 2. Então, se deu um pulo apenas para a direita, é elevado a menos 1 metros. Pronto, encontrei aqui o que eu queria. Agora vamos montar aqui a fórmula. Substituindo. Força é igual. Quem é Q1? Não sei se vai caber aqui, espero que caiba. Quem é Q1? Aliás, Q1 não. Quem é K, né? Primeiro vem o K. K vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. Que multiplica Q1. Que é Q1? 10 vezes 10 elevado a menos 6, né? Deixa eu apagar aqui que eu ia fazendo errado. Menos 6. Que multiplica Q2, que é quanto? 2. Nossa, vai ficar muito apertado. Vezes 10 elevado a menos 6 também. Muito apertado ficou aqui. Desculpa aí, gente. Dividido pela distância, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Fecha parênteses. Por quê? Porque tem um quadrado da fórmula aqui. Né? Porque se eu não fechar o parênteses, como é que eu vou colocar o 2? Vou colocar o 2 aqui, encostar e ficar menos 12. Não pode, tem que ficar separado aqui, para ficar na cara que aqui é menos 1 e aqui é 2. Vamos lá, vamos lá.
Força é igual. Vou multiplicar primeiro esse 9 vezes 10 elevado a 9. Vou multiplicar ele por 10 vezes 10 elevado a menos 6. 9 vezes, olha só, 9 vezes 10 vai dar 90. Vezes 10 elevado a 9 mais menos 6. Bom, imagine que 9 positivo é dinheiro no bolso e 6 negativo eu estou devendo. Vamos pagar a conta? Se eu estou com R$ 9 e estou devendo 6, paguei a conta. Vou continuar devendo ou vou ficar com dinheiro no bolso? Vou ficar com dinheiro no bolso. Quanto é que eu vou ficar? Eu vou ficar com 3, né? Eu paguei uma dívida de R$ 6 e estou com 9, então vai sobrar 3 positivo. Sobrou é 3 positivo. 3. Droga, eu odeio quando isso acontece. Ai, meu Deus. 3 vezes esse 2 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Fica aqui, meu filho. Isso. Aí passo, traço e vamos resolver isso aqui, que é essa potência que está aqui fora. Primeiro, o quadrado desse aqui é o quadrado de 2. Repete o 10 e multiplica esse que está aqui dentro por esse que está aqui fora. Então, 2, o quadrado de 2. 2 vezes 2 é 4. O quadrado de 2 é 4. Vezes 10 elevado. Menos 1 vezes 2, menos 2. Pronto. Ok? Vamos ver se dá para fazer aqui. Acho que vai dar aqui do lado. Quanto é 90 vezes 2? 180. 180 vezes 10 elevado. 3 no bolso e devendo 6. Ó. 3 mais menos 3. 3, mas estou com 3 no bolso e estou devendo 6. Então, vou pagar a conta. Vou ficar devendo 3 ainda, né? Paguei os 3 que fiquei devendo é negativo. Fiquei devendo 3. Menos 3. Dividido. Repete esse aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto, vamos resolver essa divisão, né? Força vai ser igual. Quanto é 180 dividido por 4? Vai dar 45. Vezes 10 elevado. Ó, se liga aqui, vou até mudar de cor. Se liga aqui. Menos 3, quando é uma divisão de notações científicas, né? Inclusive eu esqueci até de colocar a força ali, né? Força é igual, né? Quando eu estou fazendo uma divisão de notação científica, eu vou fazer esse menos 3 menos esse menos 2. Então vai ser, aqui vai ser na verdade, menos 3 menos o menos 2. Por isso que eu tenho que colocar um parêntese aqui para esse menos não ficar batendo com esse outro menos. É menos 3 menos aquele menos 2. Ó. Esse menos esse. Então, menos 3 menos o menos 2. E menos com menos, quando está batendo no outro assim, vira mais. Então, menos 3 mais 2. E quanto é menos 3 mais 2? Estou devendo 3, pago 2, fica menos 1. Né? Fiquei devendo menos 1. Então, o que é que vai acontecer aqui? Voltando para a cor vermelha aqui. Então, aqui, 45. Quanto é menos 3 menos 2? Vai ficar menos 1. Olha só. Menos 1 newtons. Essa é a resposta. 45 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Resposta certa aqui é 45 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Ok, sei que é grande, sei que é difícil. Mas quando a gente aprende o passo a passo, né, é igual um manual de instruções. Matemática funciona como se fosse um manual de instruções. Você vai seguindo o passo a passo e você vai desenrolando o resto. Eu vou disponibilizar, né, porque a aula por hoje encerrou. Eu vou disponibilizar para vocês mais 3 questões, duas questões ainda envolvendo a teoria a respeito da lei de Coulomb, e mais uma questão, a última questão vai ser sobre cálculo. Mais uma vez sobre esse tipo de cálculo. Você vai fazer lá que força é igual a constante eletrostática que multiplica o valor da primeira carga, que multiplica o valor da segunda carga dividido pela distância entre eles ao quadrado. E vai tentar resolver. Ok? Por hoje é só, pessoal. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Um abraço para cada um de vocês e até a semana que vem. Tchau.